Voltei, gente, para a nossa segunda aula, nossa aula de português. E para a nossa aula de português de hoje, vocês irão pegar o livro aí na página 42. O livro de português na página 42. Então, na página 42, nós temos aí a questão 5, 6 e temos aí a letra B da questão 4. Então, a letra B diz assim: com que sentido essa expressão foi utilizada? Quando ele disse assim, quando ele disse que estava comparando as paredes da casa dele à cor do sol. Então, com que sentido ele utilizou essa expressão, que ele comparou a cor da casa à cor do sol? Então, ele usou essa expressão para dizer que a cor da casa se assemelhava à cor do amanhecer, que é alaranjado brilhante. Então, é aí que vocês vão colocar na letra B. Para indicar que a cor da casa se assemelhava à cor do amanhecer, que é alaranjado brilhante. Então, essa daí é a resposta da letra B. Vamos para a questão 5. Releia alguns versos do poema. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. A quem o pronome em destaque se refere? Marque um X. Então, a palavra que está destacada aí é a palavra ele, né? Que está em negrito. Então, ele é um pronome e esse pronome ele está se referindo a quem? Ao eu poético ou ao pai do eu poético? Então, vocês vão marcar o X aí na resposta correta. Questão 6. Compare o poema lido com o cordel Combate e Morte de Lampião. Agora, marque com o X os elementos que caracterizam cada um desses textos. Então, vocês estão lembrados da primeira unidade que nós estudamos, foi o poema Combate e Morte de Lampião, né? Então, aí nós temos os dois textos, que é o poema impressionista, que é esse poema aí sobre a cor do amanhecer, e temos aí o cordel, que é o Combate e Morte de Lampião. Então, eu vou ler as características. Aonde você achar que é uma característica do poema impressionista, você marca o X aí na coluna que está falando poema impressionista. Onde você achar que é uma característica do cordel, Combate e Morte de Lampião, vocês vão marcar o X aí embaixo. Se você achar que é uma característica dos dois, aí você marca o X nos dois. Primeira característica é: apresenta mais de uma estrofe com a mesma quantidade de versos. Então, qual desses dois aí apresenta mais de uma estrofe com a mesma quantidade de versos? Então, é o quê? Combate e Morte de Lampião, né? Então, vocês vão marcar o X aí. Segundo, apresenta apenas uma estrofe. Apresenta somente uma estrofe. Qual desses aí apresenta somente uma estrofe? É claro que é o poema impressionista, né? Porque o Combate e Morte de Lampião são muitas estrofes. Terceira característica, apresenta uma estrofe formada por 6 versos. Então, esse daí vai ser os dois, né? Porque nos dois tem estrofes formadas por 6 versos. Tanto o poema impressionista como o cordel. Apresenta rimas. Então, o poema que está rimando aí é o Combate e Morte de Lampião, né? Que tem muitas rimas. E o último não apresenta rimas. O que não apresenta rimas é o poema impressionista. Então, vocês vão marcar o X aí em poema impressionista, certo? Então, essa foi a nossa segunda atividade, que é a atividade de português. E daqui a pouco eu volto com a terceira aula.